A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 13 da revista da nossa escola dominical CPAD, que tem como título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Textual: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Amados, hoje nós estamos encerrando o segundo trimestre de 2020. E nesse trimestre, nós estudamos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que nos trouxe grandes lições. E no encerramento, nós vemos aqui uma lição muito especial que fala sobre a nossa batalha espiritual e as armas que nós devemos usar nesta batalha. Jesus, ele venceu na cruz do Calvário todas as forças do mal. A Bíblia nos informa na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, que, tendo Jesus despojado os principados e potestades, expôs completamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. Mesmo Jesus tendo triunfado na cruz sobre todas as forças do inferno, nós devemos entender que nós estamos aqui na terra em um campo de batalha. E nesse campo de batalha nós não podemos negar os ardis de Satanás. E por isso nós precisamos estar preparados para enfrentar toda a tentação, toda a investida do inimigo. O Senhor nos capacitou para termos vitória. Ele disse: eu vos dei autoridade para pisar na serpente, nos escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Mas nós precisamos entender que nós estamos aqui na terra e no mundo. Jesus afirmou que nós teríamos aflições. É um campo de batalha que nós precisamos estar bem preparados. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo, ele traz para a igreja aos Efésios, para que os crentes da igreja de Éfeso pudessem estar preparados. Neste sentido, o escritor da nossa revista, ele nos afirma que o uso das armaduras espirituais assegura a nossa vitória no campo de batalha. E é exatamente isto que nós vamos estudar a partir de agora. Tópico primeiro: o preparo espiritual do crente para a batalha. Ponto 1. Fortalecidos no poder do Senhor. No primeiro versículo da leitura bíblica em classe, trata exatamente disso. Diz aqui: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isto significa que nós não temos forças em nós mesmos e que nós precisamos também buscar fortalecermos no Senhor. E é neste sentido que o apóstolo Paulo, ele estimula os cristãos em Éfeso a buscar a renovação da mente, ou seja, a renovação espiritual, deixar as coisas do velho homem e se renovar em Cristo cada vez mais. Vemos também que o apóstolo Paulo incentiva os cristãos a ter uma vida de santidade. Quando nós falamos em santidade, precisamos compreender que santidade é uma palavra que está ficando fora de moda em nosso tempo. A palavra santificação já não é propagada em muitos púlpitos e na vida de muitos cristãos. Mas nós precisamos compreender que esta é uma regra para o viver cristão. Aquilo que foi verdade no passado continua sendo verdade agora. E a Bíblia traz a recomendação sobre a santificação. Nós podemos ver no livro de Hebreus, no capítulo 12, o versículo 14,
que nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, neste sentido, nós precisamos compreender que a santificação, ela deve fazer parte do nosso viver diário. Vemos também que o incentivo do apóstolo Paulo para os cristãos na igreja de Éfeso era que eles fossem cheios do Espírito Santo. Precisamos lembrar que o Senhor nos capacitou com poder para nós vencermos todas as barreiras, todas as batalhas espirituais. O Senhor nos capacitou com o poder do seu nome, capacitou com o sangue de Jesus e com o poder do Espírito Santo. E neste sentido, nós precisamos compreender que somente conhecer as Escrituras não resolve os nossos problemas. Precisamos viver em obediência à palavra do Senhor. Também precisamos entender que simplesmente frequentar os cultos da igreja também não resolve os nossos problemas se não tivermos uma genuína conversão. Muitas pessoas até têm buscado a igreja para resolver os seus problemas, mas os seus problemas pessoais, seus problemas materiais. Algumas pessoas até dizem: eu estou frequentando a igreja porque a minha empresa está quebrando e eu estou procurando restabelecer a saúde financeira da minha empresa. Outros até dizem que está congregando porque o casamento está à beira do divórcio. Outros estão à procura de bens materiais. Acontece que esta não é a forma de nós procurarmos a igreja. Devemos procurar a igreja para termos uma conversão verdadeira. Por isso que Jesus ele disse acerca do nosso viver, dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. As pessoas que buscam a igreja nesta condição acabam frustradas, porque geralmente não vão ver os seus problemas resolvidos, geralmente vai continuar tendo os seus problemas pessoais, os seus problemas financeiros. E eles acabam até saindo da igreja porque não se identificou com o pastor, com o presbítero ou com alguém da igreja. Porque frequentar a igreja sem haver conversão, geralmente as pessoas, eles não vão resistir. Porque a primeira coisa que nós devemos ter ao procurar Cristo, a procurar a igreja, é termos uma conversão. Aí sim, Cristo ele vai agir na nossa vida de uma forma muito especial. Então, nós podemos ver, amados, que aqui o apóstolo Paulo estimula a termos uma vida de santidade, a ter uma postura adequada no nosso viver na prática, para nós vencermos todas as barreiras desta vida. Ponto de número 2. Vigilantes em toda oração e súplica. Veja só, meus amados, o apóstolo Paulo, quando ele trata das armaduras espirituais, ele compara o cristão como um soldado de Cristo. E nós podemos entender que o soldado ele precisa de treinamento físico, ele precisa de treinamento bélico e precisa de treinamento psicológico para compreender as estratégias do inimigo. E neste sentido, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele adverte o cristão como soldado de Cristo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, o versículo 4, ele diz: nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida. Na verdade, tem muitas pessoas com a vida arruinada, estão se embaraçando com os negócios desta vida porque estão desatentos, não estão vigilantes. E o que é ser vigilante? Ser vigilante é estar atento, é estar em pé enquanto os outros dormem. Então nós precisamos verificar que o inimigo ele procura atacar algumas áreas da nossa vida. Ele procura atacar na nossa área pessoal, ele procura atacar
naquilo que está no mundo. Nós sabemos que temos ponto fraco, por exemplo, a nossa natureza humana caída, fracassada, a nossa natureza herdada de Adão, é um ponto frágil do nosso viver. E nesse sentido, o inimigo ele procura brechas para nos atingir, por exemplo, até na nossa sexualidade. Por esta razão é que o apóstolo Paulo, ele adverte que o cristão ele deve fugir da impureza, da prostituição, da lascívia, do adultério, da fornicação. São pontos frágeis que muitas pessoas, por falta de vigilância, têm cedido às tentações e têm fracassado. Verificamos também, amados, que na nossa vida, na nossa natureza humana caída, nós trazemos algum padrão de comportamento, e esses padrões de comportamento diz respeito à nossa natureza carnal. Se essa natureza carnal não estiver subjugada pelo Espírito, torna uma brecha, ou seja, podemos tornar presa fácil do inimigo. Neste sentido, o apóstolo Paulo adverte acerca das obras da carne, como por exemplo, ele adverte sobre as porfias, as inimizades, as contendas, dissensões, iras, pelejas, avareza. E sabemos que estes são pontos fracos onde o inimigo ele tem trabalhado terrivelmente. Muitas vezes nós vemos instituições em conflito, vemos pessoas em conflitos pessoais, conflitos familiares, conflitos nos relacionamentos. Por quê? Porque as pessoas têm fragilidade no que diz respeito à sua vida pregressa. E por isso a recomendação bíblica é nós buscarmos sempre a santificação, o aperfeiçoamento espiritual. Então nós podemos ver que o inimigo ele procura brechas na nossa própria vida, mas ele procura brechas no ambiente em que nós vivemos, que é o mundo. A Bíblia nos traz recomendação na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, o versículo 16, a Bíblia diz que o que há no mundo, há a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Não dá para eu comentar sobre esses 3 pontos, mas eu quero citar aqui apenas a concupiscência dos olhos. Os nossos olhos, amados, ele tem a capacidade de ver o que está no nosso exterior, mas ele não tem a capacidade de olhar para o nosso interior. Mas os nossos olhos, eles definem muito a nossa vida. Jesus, ele disse, se os vossos olhos forem bons, todo o vosso corpo será iluminado. Mas se os vossos olhos forem maus, forem trevas, grandes trevas nós seremos. Então veja que os nossos olhos têm a capacidade de ver uma imagem e capturar aquela imagem e trazer essa mensagem para o nosso interior, para o nosso coração. No nosso coração, a imagem que os nossos olhos veem é processada. E essa imagem vai ser processada de acordo com o nosso estilo de vida. Se nós tivermos um estilo de vida santificado, esse processamento vai resultar em coisas boas. Mas se a nossa vida for baseada no viver na carnalidade, se nós formos homens carnais, esse processamento ele pode trazer grandes prejuízos para a nossa vida espiritual. Eu posso citar 2 exemplos da Bíblia. Primeiro, eu quero citar Davi. Davi, ele viu Batseba tomando banho. Ele viu a imagem daquela mulher. Então, aquela imagem que ele viu à distância, não sei qual a distância, mas ele viu uma certa distância. E aquela imagem foi capturada, trazido para o coração de Davi e processado no coração de Davi e resultou em um adultério. Mas podemos também citar aqui a vida de José, que
passou por uma situação semelhante ou até pior. E ali ele foi tentado, foi persuadido, ele foi até mesmo agredido pela mulher de Potifar, mas ele resistiu à tentação, fugiu da tentação, ainda que ficasse a sua capa na mão daquela mulher. Essas duas situações mostram a forma de comportamento cristão diante das tentações. Se vivermos da carne, nós vamos ceder às tentações, mas se andarmos do Espírito, com certeza, Deus nos dará graça para nós resistirmos às tentações. Vamos agora para o tópico de número 2. Conhecendo o campo da batalha espiritual. Ponto 1. As astutas ciladas do diabo. Veja, amado, o que são astutas ciladas? Quando nós falamos aqui de ciladas, nós estamos falando, amado, das estratégias de Satanás. Nós estamos falando dos projetos, dos planos de Satanás. As ciladas são projetos do inimigo que ele monta em nosso derredor, visando desestabilizar a nossa fé, desestabilizar os nossos sonhos, os nossos projetos, o nosso casamento e até mesmo o nosso ministério. Neste sentido, nós precisamos tomar cuidado com as astutas ciladas do inimigo. Ele monta todas as formas de estratégia para nos atingir. Neste sentido, nós precisamos estarmos preparados contra as astutas ciladas do inimigo. Por isso nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, porque o inimigo ele usa muitas formas para trazer as suas astutas ciladas. E dentre essas astutas ciladas, por exemplo, nós vemos o inimigo confundindo até mesmo as escrituras. Aconteceu com Eva lá no Jardim do Éden, quando o inimigo diz para Eva: não é assim que Deus disse, porque Deus sabe que no dia que você comer esse fruto, vai abrir os vossos olhos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Veja só, deturpando aí as escrituras, trazendo confusão à mente de Eva, tentando aí confundir a mentira com a verdade. Então nós vemos que ele trabalha desta forma. Vemos também ele fazendo algumas obras, semeando incredulidade nas pessoas, tentando até mesmo persuadir as pessoas, deturpar as escrituras, como ele fez até com o próprio Cristo, tentando deturpar as escrituras. São estratégias que o inimigo ele monta para nos atingir. Por isso é necessário nós estarmos atentos e vigilantes contra as astutas ciladas do inimigo. Ponto de número 2. O conflito contra o reino das trevas. Veja só, meus amados, o apóstolo Paulo nos informa no versículo 12 que a nossa luta, ela não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os poderes do mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então nós precisamos ver que o campo de batalha, ele é espiritual. A nossa luta é uma luta espiritual e por esta razão nós precisamos resistir o inimigo. Por esse motivo nós precisamos compreender que esta luta ela pode ser individual ou coletiva em relação à igreja, mas nós estamos numa luta espiritual, não podemos usar armas carnais, materiais, nós não podemos usar a nossa capacidade humana, nós não podemos usar as nossas influências, as nossas forças, mas devemos tomar posse de armas espirituais. Foi exatamente isto que o apóstolo Paulo, ele disse na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, o versículo 4, quando ele diz: as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus,
para vencermos as fortalezas do inimigo. Ponto de número 3. As agências das potestades do ar. Veja, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele classifica aqui os demônios por classes. Eles são organizados. Existem algumas classes de demônio que são colocadas numa hierarquia. Os demônios são organizados. Então nós vemos aqui, por exemplo, principados. Os principados aqui na letra A diz que eles são poderosos. Principados fala daqueles de príncipes. E quando nós falamos de príncipes, nós estamos falando de principais. Então a classe alta dos demônios, que está ali orquestrada por Lúcifer. Na carta de Judas, no versículo 6, a Bíblia nos informa que os anjos que não guardaram os seus principados foram colocados em prisões eternas para o dia do juízo. Então, essa classe de demônios principais, eles são terríveis, eles estão presos, mas mesmo presos, eles continuam agindo, continuam maquinando as suas maldades e passando as suas estratégias para outras classes infernais. Ponto B, eles são malignos. Fala do caráter maligno, da malignidade. Fala aqui da natureza que eles receberam. Veja que na queda de Lúcifer, a Bíblia diz que a terça parte caiu uma estrela do céu e a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas. Uma referência aos anjos que acompanharam Lúcifer. Então, quando da queda de Lúcifer, ele recebeu um caráter maligno, ou seja, uma natureza maligna. E nós sabemos que a natureza, ela não muda. Quando recebeu essa natureza maligna, o seu caráter é maléfico, é só de fazer mal. Então nós vemos que os animais, eles têm natureza. E a natureza diz respeito ao padrão de comportamento. Até mesmo com os animais nós podemos ver isso. Se você, por exemplo, pegar um cavalo pé duro, um cavalo pangaré, pegar um potrinho recém-nascido e tentar criar ele e colocar ele para ser um cavalo machador, jamais você vai conseguir. Por quê? Porque a natureza dele é aquela. Então a gente vê, por exemplo, do lado contrário, um cavalo machador, ele já nasce marchando, porque é parte da natureza. Então a natureza diz respeito àquilo que os anjos são, malignos de natureza. Eles receberam na queda esse caráter maligno. Foi então, Deus decretou esta malignidade, a maldade do coração que estava no coração de Lúcifer. Ponto C aqui, letra C. Eles são astutos. Veja só, a astúcia faz parte também da natureza de Satanás, da natureza dos demônios. Eles são astutos. E quando nós falamos de astúcia, nós estamos falando de sagacidade, nós estamos falando de sutileza, nós estamos falando de habilidade para enganar. Eles são astutos. Deixa eu contar aqui uma fábula. Certa vez, não sei quem fez essa fábula, não conheço o escritor, mas conta-se que certa vez um demônio viu um cavalo amarrado em uma árvore. Ele vai e solta aquele cavalo. Aquele cavalo entrou na horta de um camponês, pisou, comeu, estragou a horta. A esposa do camponês pegou o rifle do marido e matou o cavalo. E quando então o dono do cavalo viu o cavalo morto, também pegou o seu rifle e matou a mulher do camponês. Quando o camponês chega do campo cansado, ele vê a mulher morta, e como vingança, ele pega a sua arma e mata o dono do cavalo. Os filhos do dono do cavalo
Então, vendo seu pai morto, como represália, bota fogo na fazenda do camponês. O camponês, então, mata os filhos do dono do cavalo. O camponês, então, ficou desesperado por tamanha tragédia. Então, ele pegou a sua arma e se suicidou. Então, perguntaram àquele demônio: o que foi que você fez? Ele disse: eu não fiz nada. Simplesmente soltei o cavalo. Veja só, amados, nós estamos aqui contando aqui uma fábula, mas isso dá uma ilustração para que nós possamos ficar atentos que é exatamente nessas sutilezas que o inimigo trabalha. Às vezes até naquelas sutilezas que diz respeito ao próprio homem, à sua natureza, diz respeito à sua forma de agir, diz respeito às circunstâncias. Porque muitas vezes, amado, problemas começam do nada. Você já viu algum problema de família que começou do nada? Você já viu algum problema em alguma instituição, até racha nas instituições, até mesmo a igreja, quando vai apurar, não tem motivo, porque são as sutilezas de Satanás trazendo perturbação para as pessoas. Tópico de número 3. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Ponto 1. Armadura completa de Deus. Veja só, meus amados, nós podemos ver aqui o apóstolo Paulo colocando aqui uma metáfora do soldado romano para um soldado de Cristo. Veja só, quando ele fala aqui sobre a armadura, ele fala da indumentária de um soldado romano preparado para a guerra. Então nós podemos ver que neste sentido, nós não podemos usar as nossas armas próprias. Nós precisamos usar as nossas armas de guerra. Veja só, e nesse sentido, nós precisamos tomar muito cuidado para tomar o equipamento apropriado. A Bíblia nos informa que nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigilantes acerca dessas armaduras espirituais para nós usarmos elas de forma adequada para nós não sermos atingidos. E é exatamente o que nós vamos ver aqui agora no ponto de número 2. As armas indispensáveis de defesa. O soldado romano, ele era preparado para ir para a guerra. Roma conquistou o mundo. Quando o soldado ia para a guerra, o imperador preparava toda a indumentária, todos as vestes, todo o equipamento de guerra, e dava o equipamento zerado, equipamento novo para o soldado. Então ele dava o capacete, ele dava a couraça, dava o escudo, dava cinto, calçava os pés, dava a espada, tudo era de forma bem novinha. E nesse sentido nós vemos aqui o apóstolo Paulo usando a metáfora do soldado romano, da sua indumentária, para ilustrar que o soldado de Cristo, ele precisa também estar preparado com as suas armas de batalha espiritual. Nesse sentido aqui o apóstolo Paulo, ele diz aqui no ponto A: cingindo vossos lombos com a verdade. Veja só, amados, quando fala cingindo vossos lombos, está falando do cinto da verdade. E quando fala aqui do cinto da verdade, está falando da parte da doutrina, a parte da integridade do crente, a integridade do soldado de Cristo, a integridade do cristão. E nesse sentido aqui Paulo, ele até mesmo adverte que ao bispo ele seja irrepreensível. Por isso, precisamos viver na verdade, andar na verdade e ter a verdade como elemento básico do nosso viver. Letra B, vestir a couraça da justiça. Veja só, a couraça era uma indumentária que ocupava parte do tronco do soldado e protegia os órgãos vitais do corpo humano, como por exemplo, o pulmão, o fígado, o coração, os rins. E aqui eu quero destacar, amados, o coração. O coração é uma área que não pode ser atingida pelo inimigo.
Quando o coração é atingido pelo inimigo, a pessoa geralmente fica desestabilizada. Quantas vidas perderam a comunhão? Quantas vidas deixaram Cristo porque foram atingidos no coração? E neste sentido, Jesus advertiu ao povo do seu tempo, dizendo, em Mateus capítulo 15 e o versículo 19, do coração procede maus pensamentos, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia, assassinato. Veja, quando o coração ele é atingido, o coração machucado, magoado, ele demora a se recuperar. Então, nesse sentido, nós precisamos estar protegidos para o nosso coração não ser atingido pelo inimigo. Por isso que a Bíblia nos recomenda, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Letra C, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Veja só, isso aqui fala de firmeza espiritual. Nós precisamos pisar firme, precisamos estar convictos de prontidão para testemunhar de Cristo. Neste sentido, amados, nós precisamos ter sapatos preparados pelo Evangelho para nós realmente pisar em todos os lugares, invadir o terreno do inimigo para conquistar as almas que estão sendo aprisionadas por Satanás. Letra D, tomando sobretudo o escudo da fé. Veja só, a Bíblia nos recomenda que nós devemos ter a nossa fé inabalável. A fé não pode ser atingida. Por isso que o escudo é uma arma de defesa contra os ataques do inimigo. Então a nossa fé, ela precisa estar firme para que nós não tenhamos dúvidas, para que nós não tenhamos, amado, vacilos no sentido de ceder às calúnias, às investidas do inimigo. Nós precisamos estar com o escudo da fé e sabermos em quem temos crido. Daí nós vamos resistir todas as forças do mal. Então, amados, nós precisamos ver aqui também o capacete da salvação. O capacete da salvação era uma indumentária de defesa que cobria a cabeça. E sabemos que a cabeça, amados, é um dos pontos importantes do nosso corpo, onde está o nosso cérebro, onde estão os nossos ouvidos, nossos olhos, a boca. Então nós precisamos ter um capacete da salvação para que todos esses órgãos sejam bem protegidos. A mente humana, ela não pode ser atingida. Veja, quando fala do capacete da salvação, fala da nossa certeza, fala da nossa convicção da salvação. Por isso, precisamos tomar cuidado para que a nossa mente não seja atingida por vãs filosofias. Por isso o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, ele diz: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que há de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. E é assim que nós vamos vencer, estando centralizados em Cristo. Ponto 3. Imprescindível arma ofensiva. Veja só, 5 armas são de defesa. Significa que nós estamos preparados para defender. Mas se nós somente defendêssemos e não tivesse arma de ataque, de nada adiantaria. Aqui o apóstolo Paulo apresenta aqui a arma de ataque, que é também tão poderosa, que ela também é uma arma de defesa. A espada do Espírito. Então, nós sabemos, amado, que a espada do Espírito é uma arma terrível contra Satanás, contra as forças do mal. A Bíblia nos informa que a palavra é tão profunda, né? A palavra é tão profunda que ela penetra até a divisão da alma do Espírito, juntas e medula. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Então ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é espada de 2 gumes.
ela é fogo e é martelo que esmiuça a penha, ela é melhor do que mel, ela é alimento, ela é água que sacia a sede. Portanto, precisamos sempre estar protegidos com os instrumentos de defesa, mas precisamos também ter em nossas mãos a espada do Espírito, para que nós possamos entrar no terreno do inimigo, derrubar as muralhas que são construídas por Satanás e resgatar as almas que marcham acorrentadas para o inferno. Amém, amados? Que Deus nos abençoe, que nós possamos nos revestir sempre, para que nós possamos destruir todas as fortalezas do inimigo. Que Deus nos abençoe.